Então, bem-vindos a mais um Pod Animecast. Eu sou o Jay e eu estou aqui com o Daniel, do canal YouTuber de Anime. Então, Daniel, fale sobre você. Cara, tem um canal no YouTube, eu falo de anime, faz um ano aí que a gente tá falando basicamente de episódios de anime, algumas reviews também de animes completos. Faço também tier list tentando prever o que vai ser interessante na temporada, né? O que pode vir de qualidade, anime de qualidade. Também tem um site chama portaldeanime.com, onde o foco também é de reviews, mas não só minhas, de outras pessoas também. E participo de alguns podcasts aleatórios, assim, quando as pessoas convidam. E tô aqui pra participar desse aqui com mais vezes, né? Digamos assim. Então, eu chamei o Daniel porque eu gostei da pegada dele. Eu acho que ele faz um bom trabalho, ele faz críticas boas, respeitando as obras e fazendo tudo aquilo que eu gosto, que eu acho que um bom crítico faz. Então eu chamei o Daniel topou. Então a partir de hoje, a partir do futuro, eu não sei como descrever, mas vamos gravar alguns minicasts ou podcasts longos, eu ou ele mais alguém e tal, mas ele não faz parte do Pod Animecast, então ele é mais um convidado. Isso aí. Então é isso. Então nesse podcast nós vamos falar sobre o que é crítica e o que não é crítica. Certo. Uma coisa que eu nunca vi ninguém falando a respeito, determinando. Eu nunca vi. Você já viu alguém tentando? Não, tem alguns artigos na internet, mas não é uma coisa que todo mundo veja assim, né? Não é um vídeo de alguém famoso ou alguém importante falando sobre isso. Isso. Então, eu já gravei alguns minicasts, na verdade, uma sequência de minicasts que eu falo sobre crítica. E esses minicasts estão lá, eles fazem parte do Pod Animecast, e aí isso também tem a ver com o fato de que onde você está ouvindo isso aqui provavelmente é no canal do Pod Animecast. Porém, o Pod Animecast, ele não é um canal no YouTube. O Pod Animecast tem um canal no YouTube, mas nós somos um podcast de animes. E nesse podcast existe muito conteúdo já acumulado há quase 2 anos. Então, esse é o Pod Animecast. Mas esse podcast não é focado em eu apresentar o Pod Animecast. Haverá um podcast bem especial, bem longo sobre isso, que já foi até gravado até. Mas o foco aqui é dizer que eu já toquei nesse assunto de uma maneira ou de outra, mas esse podcast aqui vai ser focado na gente falar desse assunto, o que é crítica e o que não é crítica. Então vamos nos focar nisso. Então, Daniel, você. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Define aí pra você o que seria uma crítica e o que não é uma crítica. Vamos lá. Primeiro, a crítica, ela tem que... A pessoa que está criticando, ela tem que se considerar uma pessoa que está criticando. Ela não pode estar, por exemplo... eu sou uma pessoa que faz react e estou criticando. Não, o crítico, ele é um crítico, ele tem que se definir como crítico e que ele está avaliando a obra de forma crítica. Então, essa é a primeira coisa, que é a premissa. Então, peraí. Então você tá dizendo que a crítica não é o ato de criticar. Isso. Eu já mega discordo disso. Você tá querendo dizer que o simples fato do cara colocar o chapéu de crítico e dizer eu sou um crítico, isso significa que tudo que ele tá dizendo é crítica. Não necessariamente. Aí que eu vou entrar no outro critério, porque são critérios para ser crítico. Ok, então continue. Então, vai lá. O primeiro critério é você considerar que você está analisando uma obra criticamente, certo? Só que para analisar uma obra criticamente, você tem alguns outros critérios, como, por exemplo, você observar vários pontos da obra. Então, por exemplo, animação, direção, roteiro, narrativa, de uma maneira geral, enfim, são os critérios, todos os critérios que compõem uma obra, né? Então você vai prestar atenção ao assistir em todos esses, fora a questão de entretenimento, fora a questão de emoção, entre outros aspectos que também são subjetivos, mas também são passíveis de crítica, certo? Além disso, quando você é um crítico, você tem também o ponto principal da crítica, que é o de passar informação. Então, ao passar a informação, você não pode simplesmente dizer a direção está ruim, a direção não está boa, a animação não está legal, a trilha sonora é ruim. Esses argumentos, eles não são argumentos críticos, eles são apenas informações que você não está dando completas, digamos assim. Então, para você passar o papel de crítico para outra pessoa, ou seja, para que ela entenda o que você está falando, você precisa de argumentos, você precisa dar exemplos, certo?
Então, o crítico, ele precisa contemplar essas três coisas. A primeira é, eles se consideraram o crítico, que ele vai criticar o anime. A segunda é observar o anime de forma crítica, ou seja, contemplando vários pontos do anime. E a terceira é passar esses pontos que ele observou de maneira clara, com exemplos e argumentos, não apenas maneira taxativa de falar, né? Isso é ruim, isso é bom, isso é mais ou menos. Tá, ou seja, você definiu em três coisas e eu gostei da sua separação. Você tá falando a mesma coisa que eu penso, só que com outras palavras. Certo. Então, você tá falando que ele precisa ter uma postura, um mindset de vou analisar, depois ele precisa ter critérios, que é como ele vai analisar, e depois ele vai passar essa informação adiante. Exatamente isso. Certo. Alguém que está fazendo isso, ela está fazendo análise e crítica por conveniência das palavras, do uso das palavras. Eu digo que analisar é o processo mental e a crítica é o que a gente passa adiante. Sim, eu contemplo crítica como o todo disso. Embora eu divida em três partes, eu contemplo crítica como o todo, mas eu entendo que faz todo sentido você dividir entre análise e crítica em si. Tá bom, a gente se entendeu. É isso que importa. Reforçando, a postura, eu sou crítico, ter um mindset, e depois os critérios e fazer a análise, e depois passar essa informação adiante. Uma pessoa, ela pode ser crítico mesmo sem ter a intenção de ser um crítico. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, eu só acho que vai ter um problema no resultado final porque ela não teve um mindset. Não, aí que tá. Ela tem um mindset. Entendi. Só que ela não sabe o que é o mindset de crítico. Pode ser, então, entendo. Meio que fazer uma crítica de uma maneira até inconsciente. Ela tem essa relação com a obra sem necessariamente ser crítica, no sentido, eu me considero um crítico. Isso aí. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ver um filme. Sim. E ela pode fazer um vídeo falando desse filme e ela falar desse filme, dos pontos que ela gostou, dar argumentos, explicar X, explicar Y e dizer o que ela achou bem feito e passar essas informações adiante, e ela vai estar fazendo análise crítica, claro que ela vai estar. Mesmo Sim. ela não... Mas se você perguntar pra ela, você é um crítico de filmes? Provavelmente ela vai dizer que não. Porém, naquele momento ali que ela fez aquele vídeo, ela foi. Sim. Então você concorda comigo que é a atitude, é a ação de... É a ação. Você pode ser crítico hoje numa determinada obra, amanhã você tá fazendo outra coisa. Não tem problema nenhum. Você está sendo crítico, você não é um crítico, a sua função maior não é ser um crítico, né? Essa que é a questão. Eu acho que você foi um pouco longe demais, porque... não, porque nem a minha função é ser um crítico. Sei lá, eu só tô querendo meio que separar aqui o que é o crítico. Entendi. E agora vamos dizer o que não é crítica. Certo. Então, o que não é crítica é todo tipo de... É tudo que não entra nos três. Eu acho que não entra nos três, mas a gente pode resumir em achismo e opinião? Então, uma pessoa diz, eu não gostei de X. Certo. Uma tal obra é ruim. Certo. Gostei de Y. Essas são frases. E ela pode ter as suas opiniões. Essas opiniões soltas, assim, elas não são críticas. Exatamente. Então, o crítico, ele tem que estar defendendo um ponto de vista segundo alguns critérios. E ele tem que usar o argumento mais importante da crítica. Sim. É usar os argumentos que, no caso o anime, que a gente tá falando de anime, que o anime mostra. Então, se você, vamos supor que você não precisa pegar, por exemplo, você vai fazer uma análise crítica, você não necessariamente precisa pegar todos os pontos e falar sobre todos eles. Você pode destacar um. Ainda vai ser uma análise crítica, mas ela vai estar focada em um ponto específico. Claro que você pode falar de outros, mas eu estou falando mais nessa questão de você pegar um ponto específico. E você pegar esse ponto específico e destrinchar ele, e você conseguir explicar ele baseado no anime, isso também é uma crítica. Isso, então a parte que você fala, tem que argumentar, é a parte do passar informação e se explicar. Isso. Dar exemplos, né? Mostrar o que você está falando. Pô, a animação não tá estática. O que é uma animação estática? Mostrar o que é uma animação estática. A direção não foi bem feita nesse episódio. Por quê? Quais são os motivos?
como você chegou a essa conclusão. Isso. Você tem que passar isso pra pessoa, né? Isso. Então, opinião e dizer gostei ou não gostei não é analisar, não é criticar. É apenas fazer afirmações sobre a sua experiência e tá tudo bem com isso. Qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa pode ligar a câmera e postar um vídeo no YouTube dizendo as opiniões subjetivas dela sobre qualquer obra. Perfeito. Seja xingando ou dizendo que é perfeito. Chipei os personagens, que não sei o quê. Isso. E não tudo tem problema nenhum. não tem problema nenhum. E é errado da minha parte dizer que essas pessoas estão erradas porque elas estão apenas expondo a opinião delas e eu discordo da opinião delas. O problema é que eu critico muito na comunidade de animes em geral, é quando o cara, ele quer vestir o chapéu de crítico, ele quer se colocar na posição de crítico e ele peca nos três pontos que a gente determinou aqui. Aí que é o problema. Eu acho que o pior ainda é quando o cara, ele se coloca como crítico e ele só tem opinião. Ele só tem eu gostei disso, eu achei isso, eu falei... Porque meio que ele tá fazendo com que todas as pessoas interpretem que opinião é crítica. E aí chega no meu canal, a pessoa chega no meu canal, e aí a gente tem um problema, porque é o que ela interpreta como crítica e o que eu interpreto como crítica são coisas diferentes. Então eu não estou entregando o que ela quer, porque o que ela quer é eu gostei disso, eu achei isso divertido e muito obrigado, mas... Entendeu? Então a crítica é sobre explicar... É sobre explicar processos e não dizer o que é bom ou ruim. Eu vivo dizendo isso, bom e ruim, dizer o que é bom e ruim é a coisa menos interessante de qualquer crítica, e bom e ruim não importam, já fiz um minicast disso. Ouçam, é ótimo. Qual que é o nome do minicast? É o minicast 18. Bom e ruim não importam, porque você deveria parar de usar esses termos. Porque quando você fica pensando com esse negócio de vou ver as obras, tentando descobrir o que é bom e o que é ruim, você se bitola em dois conceitos e você se esquece de que ficção e obras são sobre experiências e emoções abstratos e diferentes e únicos, e isso é muito mais interessante e mais rico do que termos como bom ou ruim. Sim. Então, vamos lá, de novo, vamos separando. Então, já definimos o que é o crítico, e o que não é o crítico é tudo aquilo que não é. Porque é fácil definir, muito mais fácil definir o que não é quando você sabe muito bem o que é, né? Isso. É tipo assim, o que é a Lua e o que não é a Lua. A Lua é o satélite que orbita a Terra, e o que não é a Lua. O que não é a Lua é tudo aquilo, é todo o resto que não é a Lua. Simples, isso é meio idiota que eu tô querendo. Tá bom. Mas é objetivo. Então, vamos voltar lá. Então, reacts, opiniões emocionais, eu gostei disso, eu não gostei disso, ou isso foi ruim, ou isso foi bom, de maneira vazia, isso tudo não é crítica e não deve ser considerado. Exatamente. Você também, e a pessoa que assiste, ela tem que saber diferenciar. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu acho que um dos papéis do crítico também é mostrar o que não é, porque a pessoa que está assistindo, ela tem que lembrar, por exemplo, que ela está assistindo um react. Ela tem que lembrar que ela está assistindo um react, não é uma crítica. Então ela não pode, por exemplo, não é que ela não pode, ela pode fazer qualquer que ela quiser, né? Mas ela enxergar o react, por exemplo, como uma crítica é um erro, porque não é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa que você esperar um react de um cara que está fazendo uma crítica. Não é a mesma coisa. Isso. Agora vamos falar da crítica ruim. Certo. Vamos falar do que a gente considera crítica ruim. O que seria a crítica ruim? A gente tocou nesse ponto um pouco antes, mas agora vamos se focar nele para já terminar o cast. Então, a crítica ruim... Acho que tem só uma pausa antes. Tem duas coisas importantes pra gente falar ainda. Essa questão da crítica ruim e também o porquê que as pessoas deveriam ouvir um crítico. Qual que é o benefício de você ouvir uma crítica boa, sabe? Tá, então a gente entra nesse benefício de ouvir crítica boa depois do crítico ruim. Então vamos lá falar do que seria o crítico ruim. O crítico ruim é aquele que tá defendendo um ponto de vista sobre uma obra. Certo. E ele tá fazendo argumentos, mas ele tá fazendo isso de uma maneira toda errada. O que seria essa maneira toda errada? Então,
aí essa maneira toda errada seria Aí entra na parada mais filosófica. Certo. Existem 2 testes no Pod Anime Cast sobre crítica, que é o que é certo e errado criticar, e o crítica, reviews e análises. Nesses 2 testes somados, dá mais de 4 horas de conteúdo, mas nesses 2 testes, basicamente nós falamos o que é certo e errado criticar. Existem coisas que são certas de criticar e existem coisas que são erradas de criticar. E existem, e meio que existe uma filosofia que fundamenta isso. Então, o simples fato da gente dizer que o crítico precisa de critérios é meio que uma filosofia. Porque a gente meio que tá falando que a gente precisa racionalizar a arte para falar dela. Sim. Mas outros exemplos. Por exemplo, exigir realismo de ficção. Certo. A pessoa que exige realismo de ficção, ela está errada. Ponto. Sim. Porque... A não ser que a premissa do anime seja realismo, porque ela fala assim, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um anime sobre uma autobiografia, sei lá. Eu quero, o diretor e o autor quiseram ser realistas, certo? Em algum momento eles pecam no realismo. Mas esse pecar no realismo foi proposital ou não foi? Não foi proposital. Aí, ok, passível de crítica. Foi proposital, ele quis passar uma emoção extra naquele momento, então ele saiu ali do realismo para poder passar uma reação extra. Aí tudo bem. Um ótimo exemplo disso aí é Hotaru no Haka, porque ele é praticamente todo realista, só que ele tem elementos de fantasia, como por exemplo a visão das pessoas mortas sobre o momento atual, né? Então você tem ali um mix. Eu acho que essa questão do realismo, que é uma das que batem mais tecla, o anime tem que ser realista. Não é bem assim que funciona. Tudo depende da premissa, do que se quis passar, do como foi utilizado, né? Então, tu meteu uma tangente aí e eu nem falei o que eu ia falar. Mas então. Vai lá, manda lá. Tá, mas voltando ao que eu tava falando. Por que exigir realismo, por exemplo, exigir realismo de ficção errado, por exemplo? Aí eu já fiz um minicast sobre isso, explicando, dando o argumento todo direitinho, mas eu vou dar o argumento aqui por cima. A ficção é o espaço para o ser humano explorar ideias e conceitos que ele não pode fazer na realidade. Então, histórias são uma grande brincadeira de ideias. E justamente pela ficção ser uma brincadeira de ideias, de conceitos, é que nós podemos fazer tudo com elas e nós criamos as nossas próprias regras quando criamos ficção. Então, o que nós devemos fazer como críticos é exigir que a obra siga suas próprias regras, que ela tenha consistência interna. Que é a questão da premissa. Você tem que seguir as suas próprias premissas. Você pode interpretar desse jeito, beleza. Então, mas ser consistente dentro dela mesmo. O crítico que, por exemplo, está dizendo que a obra está errada porque ela está sendo irrealista, que, por exemplo, a obra é ruim porque tem mecha e mechas não funcionariam assim. Um argumento idiota. Um argumento idiota, assim. A gente pode pegar um mais recente, tá? Não sei se você está assistindo Dr. Stone. Sim, a gente tá assistindo e cobrindo Dr. Stone. Então, Dr. Stone é o pessoal metendo pau, porque a ciência do Dr. Stone é isso, a ciência do Dr. Stone é aquilo, quando desde o começo a gente tem vários elementos do Dr. Stone que são completamente realistas, então ele nem se propõe a isso. Sim. Não dá nem pra criticar porque ele não se propõe. Então, no próprio Dr. Stone, a ciência ela deve ser vista apenas como um elemento narrativo, assim como qualquer outro. Sim. Então, o que nós devemos exigir é a consistência interna dentro da obra, dela seguir suas próprias regras. Exatamente. Então, no momento em que eu estou exigindo o realismo de ficção, eu estou sendo contra o próprio ato de criar ficção. Eu estou sendo o mais antificção possível, porque eu estou negando o próprio propósito da arte, que é trabalhar com ideias e conceitos que não podemos na realidade. Esse é um exemplo do que seria uma crítica ruim, e olha como eu fundamentei tudo isso. Vamos pensar no outro exemplo agora aqui, que seria uma crítica ruim. Deboche. O deboche... Se você tá... É que tá. O deboche é o seguinte, se você tá
se você tá avaliando seriamente a obra, você não pode debochar, porque o deboche, ele é contra qualquer um dos princípios da crítica. Qualquer um. Porque primeiro você tá levando pelo lado pessoal. Já começa aí. Segundo, você não tá passando informação. Não. Terceiro, você tá dizendo que algo é ruim apenas por ser ele. Você tá pegando aquilo. A obra tem um robô gigante. Olha que idiota. A aranha escolar é ruim. Isso, coisas assim. Então, como a gente já falou lá no... Eu gravei com o Sky, no caso, que a gente falou lá no minicast do deboche, que eu dei todos os argumentos de que porque debochar é errado e não se deveria fazer isso. Então, debochar é uma coisa errada e críticos que debocham eles estão fazendo... Eles não estão fazendo crítica. Eles não estão fazendo crítica. Não estão se desrespeitando o próprio trabalho, as obras e acostumando mal o público. Porque debochar nunca é legal. Eu sou muito contra isso, porque eu defendo arte. Então, e o deboche é uma forma de atacar a arte. Outro exemplo do que seria uma crítica ruim, que críticos ruins vão fazer, é criticar a obra porque ela se transformou. Ela mudou a sua essência do que ela era no início. Mas ela não fez isso de uma maneira mal feita. Ela fez até bem feita. Então, por exemplo, Promised Neverland. Em Promised Neverland existe um primeiro arco, que é o arco do... que eles estão lá na escolinha no orfanato. No orfanato, isso. Aí eu não quero dar spoiler de Promised Neverland aqui. E nisso que elas estão na escolinha do orfanato, acontece alguma coisa e elas não estão mais na escolinha do orfanato. E a obra tem visivelmente uma mudança de tom e do que acontece. Então existe uma mudança na obra. Mas era justificada. Sim. Um crítico ruim, ele olharia isso e poderia fazer um argumento. A obra está errada ela está errada. Ela ficou ruim, agora ficou ruim. Porque mudou. Assim, ela pode defender que piorou. Isso, assim, dá bons argumentos. Mas não porque mudou. Mas não a mudança. A mudança da premissa não é a mudança da premissa não é uma falha narrativa. E a gente tem que também respeitar a liberdade criativa do autor de desenvolver suas ideias e transformar suas obras em outras coisas quando isso é bem feito. Por exemplo, Hunter x Hunter faz isso também. Sim, o Hunter... bom exemplo, brigadão. O Hunter x Hunter ele começa com uma obra mais good vibes. Sim. E que vai descendo cada vez mais e ficando cada vez mais dark. Ele vai criando vai criando vários conceitos novos durante a obra, por exemplo, NEM, vai criando várias maneiras diferentes das pessoas se relacionarem, e isso não estava nem um pouco desde o começo. Então a obra o Hunter x Hunter é um bom exemplo de uma obra em que ela vai meio que perdendo a sua ingenuidade e inocência. Ela vai cada vez mais vai ficando cada vez mais dark. Isso é interessante. Dizer que a obra está errada porque ela, por exemplo, a obra está errada porque ela está desobedecendo a sua proposta, a sua premissa. Isso seria uma crítica ruim, pô. Porque as obras, elas têm o direito de se transformar e desenvolver suas ideias. Então, esses são alguns exemplos do que seriam críticas ruins. Como eu já disse, existem 2 casts que eu fiz bem longos sobre isso, que é o primeiro, o que é certo e errado criticar, que é um cast que gravamos há muitíssimo tempo, em 2018, e o mais recente que eu coloquei, que gravamos há muito tempo também, que foi o Crítica, Reviews e Análises, e nós falamos o que faz uma crítica, o que faz uma análise ser boa e uma análise ser ruim, e lá tá muito mais bem explicado, e é um papo muito mais profundo sobre isso aqui que a gente tá falando. Então, eu só queria dizer que existem, assim, resumindo, pra deixar tudo coeso. Pra fechar essa ideia. Existem críticas boas e existem críticas ruins e existem maneiras certas e erradas de se fazer análises. Eu sou contra críticas ruins e por eu ver tanta crítica ruim por aí, que isso me deu motivação de tentar ensinar e passar algum conhecimento disso. Que é o que eu faço no podcast. Que é passar o conhecimento disso. Que é o que eu tô fazendo, inclusive, com esse podcast. Passando o conhecimento disso. Então, esse podcast é uma indireta a alguém? Não é uma indireta
indireta a ninguém, é uma direta a todo mundo que faz crítica merda. eu sempre digo isso nos minicasts de crítica. Porque pode parecer que eu tô fazendo uma indireta a alguém específico, só que não, na verdade eu tô atacando todos eles diretamente. E aí agora a gente aproveita esse gancho pra gente falar justamente o porquê que uma pessoa deveria ouvir uma crítica boa. Não, assim, antes disso, eu chamei o Daniel pra gravar comigo, justamente porque eu vi no canal dele, eu vi que ele faz um... Eu não vi crítica ruim no canal dele. Eu vi ele tentando fazer... Eu vi ele tentando repassar a informação, respeitando as obras. Eu vi isso, por isso eu me interessei por ele, chamei ele pra cá e chamei ele aqui pra gravar com a gente. Foi bem simples. Sim. Agora, vamos falar sobre a sua questão de por que você deveria validar a... como é que é mesmo? A visão de um crítico. Isso. Primeira coisa, isso daí é um argumento de apelo à autoridade. Mais ou menos. Porque eu discordo dele. Assim. É que assim, eu não acho que é uma questão de concordar ou discordar. É uma questão de a gente mostrar para as pessoas que existem críticos bons e que vale a pena escutá-los por algum motivo. Qual é o motivo? Tá bom. Então você tá querendo dizer que existem críticos bons e que as pessoas deveriam prestar atenção neles. Sim. Porque quando você diz por que as pessoas deveriam dar créditos ao que críticos falam, isso daí também cai na questão do crítico de fala besteirinha, entendeu? Sim, mas por isso que a gente tá definindo desde o começo que é um crítico, né? Ok. Então você tá querendo... Tá, então vamos lá. Então me explica aí, então, por que nós deveríamos dar crédito ao que um crítico bom diz. Bom, meu ponto de vista é o seguinte sobre a utilidade de um crítico. A primeira é você não necessariamente aprender mais sobre a obra que você está consumindo, mas você conseguir extrair o máximo possível dela, né? Porque a pessoa que está criticando, ela tem ideias e interpretações e ela consegue, ao analisar profundamente o anime, pegar várias nuances que você pode não ter pego, ou que você pode ter pego, e isso ser validado, isso ser confirmado por uma outra pessoa, né? Então eu considero a crítica como até um complemento da sua experiência com o anime, porque faz você observar a obra que você quer, que você está assistindo, de uma maneira mais completa e, além disso, você poder cobrar de outras obras uma qualidade, você poder interpretar as outras obras e perceber o que é interessante de fato, o que vale a pena você incentivar, porque quando você está assistindo o anime, você também está incentivando aquele anime a continuar. Então um anime mal feito, mal produzido, mal dirigido, mal animado, você está assistindo, você está fazendo o quê? Você está fazendo que isso se repita, certo? Então, o meu ponto de vista é que o crítico, ele contribui para tanto a pessoa que está assistindo, ela consumir de uma maneira mais completa a obra que ela está curtindo, quanto para melhorar ou tentar contribuir para a melhora dos animes que vêm dali em diante, né? Ou seja, resumindo bem, o crítico ele tá fazendo o papel de educar a comunidade. Tá. Você conseguiu dar um bom argumento, eu não tinha pensado por esse lado. Obrigado, valeu. Não, eu não tinha pensado muito a fundo sobre isso, tá? Mas aí que vem meu problema. Não são todos. Não são todos os críticos. Assim, certo. Tem gente falando besteira. Sim. Eu sou contra elas. Sim, por isso que ele tá fazendo o cast. Isso. Não vou citar o nome delas. Não vou, mas eu estou querendo dizer que existem pessoas fazendo crítica merda. E eles estão botando o chapéu de crítico. Sim. Então, vários. Então, não valide, não se faça pela cabeça delas. Se faça sua cabeça por vários críticos bons e forme a sua opinião melhor ainda. E melhor ainda, se você tiver exemplos de críticos bons, saiba como funciona o pensamento dele, porque assim você vai poder pensar como ele e também será uma pessoa mais crítica. Então, aí nós gravamos nesse novembro um podcast recomendando vários canais no YouTube, a maioria gringos, mas que todos eles tinham alguma coisa a ver com crítica e análise, seja de animes, filmes e até jogos até. Então, isso é um cast que eu ainda vou postar esse mês, recomendando esse tipo de... recomendando canais no YouTube bons criadores de conteúdo. Tá, eu acho que é isso.
isso, né? É isso, acho que a gente conseguiu abarcar tudo aí. Então, até o próximo podcast. Até.